2 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 5. Desde já, felicito aqui todas as mamães por esse dia tão especial. Feliz Dia das Mães. 2 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 5, que vai dizer: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e, amaldiçoando-o, Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Podeis assentar. Quero compartilhar uma palavra com a amada igreja, que nem toda afronta é para destruição. Algumas são ferramentas de Deus para nos levar a uma maturidade e liberação. E eu quero compartilhar um pouco deste homem, na qual a Bíblia menciona, que nós acabamos de ler, sobre Simei. Mas antes de Simei, existe uma história. Antes de entendermos esse homem chamado Simei, nós precisamos entender o rei Davi. Porque Simei, ele não aparece no início da história. Simei aparece quando o homem, o rei Davi, passou por vários processos na sua vida. Davi, ele não nasceu rei. Davi, ele começou no anonimato, era o menor da casa de Jessé, esquecido pelo seu próprio pai. E a palavra diz que, enquanto os seus irmãos, os irmãos de Davi, eram vistos como fortes, eles eram vistos como preparados, eram vistos como dignos, Davi, ele estava no campo, cuidando, apacentando as ovelhas. Mas foi no secreto que Deus começou a construir alguém público. Foi no secreto que Deus começou o processo, a transformação, o trabalhar na vida de Davi. Davi, ele não aprendeu. Davi, ele aprendeu a adorar antes de governar.
ele aprendeu a lutar antes de liderar. Davi, ele aprende a obedecer antes de reinar. A palavra nos diz, como você ora sabe, que Davi, ele enfrenta o urso, Davi, ele enfrenta o leão, Davi enfrenta Golias, enquanto Saul estava governando pelo título. Davi, ele crescia na presença. Davi crescia no conhecimento com Deus. Davi crescia no anonimato. Davi, ele foi ungido rei, ainda muito jovem, muito novo de idade, mas entre a unção e o trono existia um caminho, e o nome desse caminho era processo, o processo de preparação, o processo de aperfeiçoamento que Davi, ele precisava passar. Davi, ele foi perseguido por Saul, e mesmo sendo inocente, ele precisou fugir. Mesmo sendo fiel, Davi foi acusado. Mesmo sendo escolhido, ele foi rejeitado. Davi, ele conheceu cavernas antes de conhecer palácios, porque Deus não forma reis dentro de palácios, Deus forma reis no deserto. Depois de anos, Davi, ele finalmente assume o trono e inicia o seu reinado. E neste reinado, assumindo o trono, a palavra nos diz que Davi une Israel. A palavra diz que Davi, ele estabelece Jerusalém. Mas a história de Davi não termina em seu auge, porque ninguém vive apenas dias de glória, ninguém vive dias apenas de alegria, dias apenas de sorrisos. Davi, ele também vive algumas consequências. A Bíblia, a palavra, vai nos dizer que a espada entra dentro da casa de Davi, que os seus filhos agora, eles entram em conflito. Aminon viola Tamar. Aí a Bíblia diz que Absalão mata Aminon. Então Absalão se revolta contra o seu próprio pai. E agora nós vemos uma cena dolorosa na vida de Davi, porque agora o rei Davi, que está no trono, agora ele está fugindo. Só que ele não está fugindo de um inimigo estrangeiro, mas ele está fugindo do seu próprio filho. E a Bíblia diz que Davi, ele sobe no Monte das Oliveiras, chorando, descalço, com a sua cabeça coberta, e ele não está vivendo uma guerra política. Davi, ele não está vivendo uma guerra na qual é uma guerra geopolítica de conflitos com inimigos estrangeiros, não. Davi agora, ele está vivendo uma guerra emocional. E é nesse momento que Simei aparece, porque o inimigo, ele sempre prefere atacar quando nós estamos cansados. O inimigo sempre prefere atacar quando nós estamos no nosso momento de vulnerabilidade. O inimigo sempre prefere atacar quando nós estamos passando por situações adversas em nossa vida. Como o nosso pastor diz e ensina, Satanás, ele é um aproveitador de oportunidades. Ele não respeita o nosso momento de dor, ele não respeita a nossa fraqueza, ele não respeita o nosso momento de vulnerabilidade.
Perceba que Simei, ele não aparece quando Davi derrota Golias, não. Simei, ele não aparece quando Davi está no palácio, não. Simei não aparece quando todos estão aplaudindo Davi, não. Ele aparece quando Davi está quebrado, quando Davi está cansado, quando Davi estava enfrentando problemas emocionais, quando Davi está com um grito na sua alma. Porque existem pessoas que só esperam o nosso momento de vulnerabilidade para lançar palavras sobre nós, palavras de ofensa, palavras de maldição, palavras de que a gente não vai conseguir, palavra de que a gente não vai ser vitorioso. E Simei, ele aparece quando Davi já está ferido. Simei não apareceu no palácio. Ele não apareceu quando Davi estava no trono. Ele não apareceu quando todos estavam celebrando as conquistas, a vitória, o reinado. Simei, ele aparece no vale. Porque há pessoas que só encontram coragem de falar alguma coisa ou de chegar até nós quando nos veem quebrados, quando nos veem abatidos, quando nos veem desanimados. E Simei representa essas pessoas. Simei representa gente que julga sem conhecer a sua história. Simei representa gente que interpreta sofrimento como castigo. Simei representa gente que espera o nosso momento de dor para falar alguma coisa. Simei representa gente que tenta aumentar o peso quando nós já estamos cansados, quando nós já estamos quebrados, quando nós já estamos no nosso pior momento. E como nós lemos, a palavra diz que Simei, ele grita e ele fala: homem de sangue, homem maligno. Mas aquilo era mentira, porque como eu e você sabemos, Davi, ele nunca foi desleal a Saul. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. Isso revela uma verdade poderosa. Isso daqui revela que nem toda acusação é verdadeira, mas toda acusação revela algo. Toda acusação revela algo. E existem pessoas que tentam piorar aquilo que já dói dentro de nós. Existem pessoas que tentam piorar aquilo que já está quebrado dentro de nós. E como nós lemos, Davi, ele já estava sofrendo, ele já estava passando por um momento de dor, ele já estava passando por um momento de vulnerabilidade. Porém, Simei decide aumentar a dor de Davi. Porque algumas pessoas não suportam ver alguém caído sem acrescentar peso, sem acrescentar dor, sem acrescentar desânimos. Elas não ajudam, elas não oram, elas não estendem a mão, elas apenas falam. E talvez o maior teste não seja a dor, mas é ouvir palavras quando nós já estamos feridos. É ouvir palavra quando nós já estamos vulneráveis. É ouvir palavras dolorosas, de maldição, quando nós já estamos enfrentando o pior momento da nossa vida. E a Bíblia diz que a reação dos homens de Davi é a reação humana, é a reação natural. A Bíblia fala que os soldados disseram: vamos arrancar a cabeça dele, porque essa é a reação natural. Porque eu e você, quando nós somos feridos, quando nós somos afrontados, quando nós somos confrontados, nós queremos responder. Eu e você, quando nós estamos numa situação como essa, nós queremos nos defender, nós queremos provar que aquela pessoa está errada, nós queremos revidar, porque a nossa carne ama fazer justiça imediata. Porém, a Bíblia fala que Davi, ele responde como alguém que conhece a Deus. Davi diz: deixe ele amaldiçoar, deixa ele falar,
deixa ele gritar, deixa ele me amaldiçoar. E isso daqui, essa fala, esse posicionamento de Davi não é fraqueza, isso daqui é maturidade espiritual, porque pessoas imaturas, elas reagem, mas pessoas maduras, elas discernem o que está acontecendo, elas discernem a situação através do Espírito Santo. E Davi entendia algo: nem tudo precisa da minha defesa, algumas coisas o próprio Deus quer resolver. Ei, tem batalhas que Deus, ele vence através da sua vida, mas existem batalhas, existem guerras, existem situações que o próprio Deus se apresenta para lutar e para vencer por você. E Davi entendia isso, por isso que Davi não responde, não questiona, não tenta se defender, porque ele entendeu que ele não precisava fazer aquilo. Davi enxergava propósito onde os outros, os soldados, a multidão estavam vendo humilhação. Porque na mentalidade judaica antiga, tudo passava pela permissão divina. Então Davi, ele não estava dizendo que Deus era cruel. Ele estava dizendo: se isso chegou até mim, Deus não perdeu o controle, porque maturidade é entender: nada toca a minha vida sem antes passar pela soberania de Deus. Ei, Jeremias, quando você estava lá no ventre materno, eu já te conhecia, e te conhecendo, eu te formei, e quando eu te formei, eu te dei um propósito às nações. Ele já te conhecia desde o ventre materno, portanto, nada que chega até você é por acaso, tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Tudo está dentro do controle de Deus. Tudo está dentro da direção de Deus. E às vezes Deus permite esse meio porque ainda existe algo sendo tratado dentro de nós. Talvez Deus não esteja preocupado com o que esse meio está dizendo. Ah, mas ele está me amaldiçoando, ele está gritando, ele está atacando pedra. Talvez Deus esteja olhando como é que eu e você estamos reagindo às acusações de Simei, às afrontas de Simei. Porque Deus, ele não trabalha apenas no ambiente, Deus, ele trabalha nos corações. E o silêncio de Davi foi mais poderoso do que qualquer resposta. Conforme nós lemos, Davi, ele não respondeu. E às vezes o maior nível de autoridade espiritual é esse: é permanecer em silêncio. Porque nem toda batalha merece a nossa energia, nem toda afronta merece resposta, nem toda pedra merece retorno. Às vezes o maior segredo é a gente ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar nessa situação. E dentro, desta palavra existe uma revelação muito poderosa, que é a revelação da bênção adiantada. E é aqui onde toda essa história ganha uma profundidade ainda maior. Porque Davi, ele não está apenas suportando a afronta. Davi, ele discerne algo espiritual neste momento. Ele entende que talvez aquelas acusações não fossem apenas dor, não fosse apenas um momento de humilhação, se aproveitando da vulnerabilidade dele. Não. Ele entende que talvez aquilo fosse um gatilho, uma resposta para algo divino. Sabe por quê? Davi diz: deixa amaldiçoar, porque quem conhece Deus sabe, às vezes Deus permite uma afronta para antecipar uma liberação. E aqui está algo extraordinário. Sabe o que Davi entendeu? Deixa falar, deixa acusar,
pode amaldiçoar, eu não vou te responder, Simei, porque talvez Deus esteja ouvindo tudo isso que você tem feito para mim e decida hoje liberar uma bênção que nem estava reservada para hoje, por conta das palavras, por conta das acusações de alguém. Eu vim aqui para te dizer que uma bênção que nem estava na agenda de hoje, o Senhor vai liberar hoje para a sua vida, o Senhor vai antecipar hoje para a sua vida. Existem bênçãos que chegam no vale. As bênçãos não chegam só no nosso momento de alegria, no nosso momento de sorriso, no nosso momento de bonância. Existem bênçãos que chegam na dor, existem bênçãos que chegam no deserto. Existem respostas que nascem em meio ao silêncio. Existem soluções que nascem em meio ao silêncio. Existem portas que se abrem quando nós escolhemos não lutar algumas batalhas, porque Deus quer guerrear por nós. Portanto, se Simei está te atacando, se tem um Simei aí te afrontando, não se preocupe não, permaneça em silêncio, porque nesta guerra, nesta batalha, o próprio Deus, Ele há de vir e Ele há de lutar. E se Ele luta, a batalha já está ganha, a batalha já foi vencida. Tudo que você precisa fazer é descansar. E o que Simei não sabia é que Simei, ele pensava que estava humilhando a Davi. Simei pensava que ele estava acabando com Davi, mas na verdade Simei, ele estava empurrando, cooperando para que o propósito acontecesse. Simei estava cooperando para o processo que Davi estava passando, porque existem ataques que não matam, eles amadurecem, eles posicionam e eles revelam algumas coisas em nossa vida. Simei, ele sempre vai aparecer, Simei sempre vai chegar, sempre haverá alguém para falar de você, sempre haverá alguém para acusar você, sempre haverá alguém para interpretar uma situação errada, sempre haverá alguém para aumentar a sua dor. Mas a pergunta aqui não é quem é que está falando, ou o que é que estão falando. A pergunta aqui é como é que você tem reagido ao que estão falando, como é que você tem reagido aos processos da vida, quando Simei aparece para te acusar, para te amaldiçoar, para atacar pedra em você. Porque o céu, ele não observa apenas quem nos atacou, o céu também observa a nossa reação em meio a essa batalha. E quem conhece Deus não reage pela dor, não. Quem conhece Deus responde pela maturidade em Cristo Jesus, responde pela maturidade no Espírito Santo. E talvez você esteja aqui vivendo em um tempo de Simei, em um tempo de acusação, em um tempo que estão tacando pedra em você, que estão falando de você. Tem gente falando, tem gente acusando, tem gente interpretando a sua dor, mas Deus hoje aqui manda te dizer: eu ainda estou no controle da sua vida, eu ainda estou na direção da sua vida, eu não perdi o controle, não, Ele não perdeu o controle da sua vida. Tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está no controle do nosso Senhor. O mesmo Davi que saiu chorando, ele voltou reinando, porque quem passa pelo vale com Deus não termina no vale. E eu preciso linkar esta passagem,
esta palavra com uma outra passagem, um pouco mais atrás, em 1 Samuel capítulo 1. Em 1 Samuel capítulo 1, nós vemos que Ana, ela não sofria apenas pela esterilidade, não. Ana sofria pela exposição da sua dor. Porque carregar uma dor já é algo difícil. Agora imagina alguém transformar a sua dor em uma provocação diária. Porque a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. Não era uma vez, não era ocasional, era constante. Todos os anos, todos os dias, toda vez que Ana tentava adorar, toda vez que Ana tentava se levantar, toda vez que Ana tentava continuar, Penina estava lá. Porque existem pessoas que têm a capacidade de perceber exatamente aonde está a nossa dor. Existem pessoas que têm a capacidade de perceber exatamente aonde dói em nós. E essas pessoas, elas tocam justamente lá, na nossa dor, na nossa vulnerabilidade, no nosso momento de sofrimento. E Penina, ela representa essas pessoas que usam as nossas dores contra nós. Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha. E Penina fazia questão de lembrar isso, de deixar isso claro para Ana. Porque existem pessoas que olham para as nossas limitações, percebem as nossas guerras, enxergam as nossas feridas e usam isso como ferramenta para causar mais dor, humilhação, desânimo e desgastes na gente. E Penina, ela representava isso. Penina representava as vozes que tentam nos diminuir. Penina representava as pessoas que vivem nos provocando. Penina representava ambientes que pressionam, palavras que cansam a nossa alma. Porém, o que Penina não sabia é que ela também estava cooperando para o propósito de Ana. Penina pensava que estava machucando Ana, mas sem ela perceber, ela estava cooperando para o processo de Deus na vida de Ana, porque existem dores que nos levam para lugares espirituais que o conforto não nos levaria. Existem guerras que nos levam para um lugar espiritual que o nosso comodismo não levaria. Tem gente que pensa que está nos destruindo, mas na verdade essas pessoas estão cooperando para o seu propósito. Elas estão cooperando para o processo de Deus na sua vida. Ei, não limite o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se Ele quer usar a pessoa que está te afrontando para te abençoar, entenda o modo dele de trabalhar. Penina provocava e Ana chorava, mas o céu estava observando tudo, porque quem te afronta não entende o que Deus está gerando dentro de você. Penina via esterilidade, Deus estava vendo um propósito. Penina via fraqueza, Deus via alguém prestes a viver um milagre extraordinário. Deus via alguém prestes a viver algo sobrenatural. E Ana nos ensina a transformar a nossa dor em altar, e essa é a diferença. Assim como Davi, Ana, ela não revida.
Ana, ela não entra em competição. Ana não responde provocação com provocação. A Bíblia diz que Ana, ela vai para o templo, porque pessoas carnais transformam dor em guerras, mas pessoas espirituais transformam dor em oração, transformam dor em jejum, transformam dor em altar, transformam dor em lágrimas perante ao Senhor. Penina provocava Ana e Ana orava. Penina vivia em guerra e Ana orava. O inimigo queria que Ana desistisse. O inimigo queria que Ana se revoltasse. O inimigo queria que Ana endurecesse o seu coração. Ele queria que Ana abandonasse a presença, mas a dor de Ana fez ela buscar mais profundamente. E talvez seja isso que Deus quer da gente, fazer com que alguns processos coopere para que eu e você busque Ele mais profundamente, para que eu e você derrame a nossa dor em oração, no altar, em lágrimas, em intimidade com Ele. Porque entenda algo, Deus, Ele não pode dar o que Ele não tem. Deus não tem enfermidade, Deus não tem acusações contra você, Deus não tem mentiras, portanto Ele não pode dar isso para você. Porém, isso são consequências do mundo mal na qual nós vivemos. Porém, tudo está no controle permissivo de Deus. E se você está passando por isso, foi porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele já tem um plano para esse processo, para que você saia vitorioso desta guerra. Porque Deus não permite algo que eu e você não possa suportar. Se você está passando por esse processo, Ele já tem a solução, Ele já tem a vitória, e Ele está te preparando e ensinando algo nesse processo. E aqui entra de novo a revelação da bênção adiantada. Porque existem momentos em que Deus, Ele permite afrontas não para nos destruir, mas para acelerar algo em nossa vida. Talvez você não está entendendo, mas Deus, por que é que eu estou passando por isso? Estão me acusando, estão zombando de mim, estão me amaldiçoando, estão tacando pedra em mim. Só que o que você não está entendendo é que Deus está usando essa situação para acelerar algo na sua vida. Penina continuava falando, continuava provocando, continuava tentando diminuir Ana de todos os jeitos. Mas quem sabe, porque talvez Deus esteja ouvindo tudo isso, toda provocação, toda guerra, toda artimanha, e decida liberar hoje uma bênção na sua vida que nem estava marcada para hoje. Quem sabe Deus está lá inclinado, ouvindo Penina zombar, ridicularizar, fazer tantas coisas com Ana. E talvez Deus esteja falando: Ana, eis que eu vou acelerar essa bênção na sua vida. Ana, fique tranquila, eu vou acelerar o meu propósito na sua vida. Porque existem respostas que nascem em ambientes de pressão. Existem respostas que nascem em ambientes de perseguição. Existem liberações que acontecem quando a nossa alma chega no limite, quando chega no grito na nossa alma. Existem portas que se abrem depois de lágrimas derramadas no altar. E Ana achava que estava vivendo apenas um sofrimento, mas na verdade Deus estava escrevendo um propósito. Porque quando Deus quer agir, afronta não impede. Quando Deus quer agir, provocações não cancelam. Quando Deus quer agir, perseguições não podem destruir aquilo que Deus quer fazer. O máximo que pode acontecer é tudo isso cooperar para que o processo seja acelerado na sua vida. E Penina provocava e Ana chorava, mas Deus
está ouvindo, e talvez hoje existem peninas na sua vida, tentando mexer com a sua fé, tentando mexer com as suas emoções, tentando mexer com a sua autoestima, tentando mexer com a sua caminhada, mas Deus ainda está no controle. Eles não sabem que essa dor está te empurrando exatamente para o lugar que Deus queria que você estivesse. Quem te provoca não entende o que Deus está produzindo dentro de você. E talvez você entrou aqui cansado das provocações. Talvez você entrou aqui cansado da palavra. Talvez você entrou aqui cansado de gente tocando nas áreas da sua vida que mais dói, nas áreas mais dolorosas. Mas Deus está olhando para você e está te dizendo: eu vi cada lágrima derramada em silêncio, e aquilo que parecia esterilidade ainda vai se transformar em testemunho. Ei, para encerrarmos, eu quero te dizer: deixa Simei falar. Ei, Simei, pode acusar. Ei, Simei, pode me amaldiçoar. Se porventura o meu Deus se inclinar hoje e ver tudo que você está fazendo, há uma bênção que vai ser liberada hoje. Ah, meu irmão, fica tranquilo. Se Penina está te acusando, se Penina está zombando de você, se Penina está te afrontando, fica tranquilo, o processo foi acelerado. Não vai haver mais esterilidade, não. Você vai gerar um milagre, você vai gerar a bênção, você vai gerar algo sobrenatural. Não se preocupa não, deixa Simei falar, pode gritar, pode zombar, pode tacar pedra. Eu conheço o Deus que eu sirvo e Ele ainda está no controle. Sentado mesmo, encurve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações. Ah, Senhor, eu estou tomado de uma ousadia aqui, Pai, para declarar que nessa noite a bênção sendo liberadas, que nessa noite a cura sendo liberada. Quem não podia gerar, vai gerar hoje. Quem não tinha força para se levantar, vai se levantar hoje. Simei pode falar, Simei pode amaldiçoar. O Senhor é aquele que luta por nós, e nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos fortalecer, para nos erguer, para restaurar a nossa fé, para restaurar a nossa força. Espírito Santo, toque agora neste irmão, nesta irmã. E Pai, se alguém tem zombado, se alguém tem criticado, se alguém lançou palavras de maldição, nós declaramos que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Satanás não tem autoridade. Quem nos guia é o Senhor, quem está no controle é o Senhor, quem está na direção é o Senhor, e nós cremos nisso. Deus abençoe.